Livro Príncipe das Sombras, Maquiavelismo para Estrategistas, no primeiro link da descrição. Olá meus queridos amigos, eu me chamo Thiago Krasevski, seja muito bem-vindo a este canal. Não esquece da inscrição e nem do like, deixa nos comentários, Thiago conta comigo. O Dr. Jordan Peterson no livro Além da Ordem acabou de me dar um insight muito interessante. Eu quero compartilhar ele contigo. É muito mais apropriado psicologicamente e muito menos perigoso socialmente presumir que você é o inimigo. Bom, vamos partir a nossa linha de raciocínio de um ponto bem basilar. Quantas vezes a gente achou que o problema eram os outros e na verdade o problema era a gente? Pra todo mundo que já namorou aqui, quantas vezes tu já brigou com a pessoa que tu amava e depois tu percebeu, pera, eu tava errado. Não foi a pessoa que errou. E tu teve que pedir desculpa. E não me interprete mal, pedir desculpa não tem nada de errado. É super normal, é de boa. É sinal de maturidade que tu reconhece os teus próprios erros, tá? Mas pensa aí em quantas vezes tu já brigou com a pessoa do teu relacionamento ou com teus amigos, ou tu exagerou em uma emoção e na hora tu pensou que o teu inimigo era o outro e não tu mesmo. Todo mundo já passou repetidas vezes por este processo de notar que errou e que não era o outro que era uma grande monstruosidade, mas nós mesmos que percebemos as coisas erradas. Às vezes um tom de fala de alguém mais ríspido, que uma pessoa tá até passando por um problema que não tem nada a ver contigo, mas ela te responde mais rispidamente, tu já pensa que essa pessoa te odeia. Mas não, ela só tá com problemas em casa, ela tá resfriada, sei lá, sabe? Existe 1 milhão de variáveis possíveis pra uma pessoa ser mais ríspida. Eu mesmo sou a pessoa que mais fica ríspido o tempo inteiro. Mas isso não significa de forma alguma que eu odeio essas pessoas que eu falei mais sério, não dei tanta atenção assim, tá? Que tal se a partir de hoje a gente começar a pensar de forma menos narcisista, pensar como se as coisas não tivessem a ver com a gente? Já pensou nisso? Eu pensei e é bem bom fazer, sabia? O Jordan Peterson continua, né, depois de dizer, presuma que você é o inimigo, que são as suas fraquezas e insuficiências que estão prejudicando o mundo. E aqui novamente, quantas vezes por tu pensar que alguém foi ríspido contigo, tu respondeu de forma ríspida e aí tu mesmo causou uma treta real porque tu achou que alguém tinha um problema contigo, tu presumiu isso e foi atrás de não levar desaforo pra casa e acabou criando um problema que não existia e foi completamente culpa tua. Cara, eu sinceramente eu acho que eu posso citar assim 1 milhão de vezes que eu fiz isso, tá? Mas claro, eu não fiz isso pra tretar de propósito, eu fiz por ingenuidade. Bom, eu vou ler esse trecho do Jordan Peterson na íntegra aqui pra gente refletir mais profundamente, tá? É muito mais apropriado psicologicamente e muito menos perigoso socialmente presumir que você é o inimigo, que são suas fraquezas e insuficiências que estão prejudicando o mundo, do que presumir a sua boa vontade sagrada e do seu grupo e perseguir o inimigo, que a partir deste ponto de vista você estará inclinado a enxergar em todos os lugares. A gente vê repetidamente isso em grupos ideológicos, em grupos de política, em grupos partidários. A esquerda acha que todo o mal do mundo é causado pela direita e pelo capitalismo opressor. As feministas acham que o mal do mundo é o patriarcado, que todo homem é um inseto insignificante, vil, baixo, nojento. Mas como também do outro lado a gente tem ricos que pensam que os pobres só são pobres porque não trabalham pesado, não tem disciplina, etc. A gente tem políticos que fazem toda uma carreira baseada em flatus vocis, tá? Que eles só falam e nem sabem o que falam, mas conseguem fazer uma carreira. É um fenômeno inédito na natureza. Eu acho que só o Brasil consegue ter esse tipo de pessoa. Claro que eu tô brincando, em outros lugares do mundo também deve ter pessoas assim, mas puta que pariu, cara. O Brasil deve ser o recordista em ter mais políticos que só servem pra falar. Mas enfim, os libertários enxergam que o mal do mundo tá na política, os comunistas enxergam que o mal no mundo está nas classes oprimidas e opressoras. Entende como cada ideologia que tu introjetar em si mesmo e acoplar a tua personalidade vai te tirar das tuas possibilidades de ação e vai começar a fazer tu colocar as culpas em coisas externas muito
indetectáveis. A mina que acha que ela é fracassada por causa do patriarcado, ela podia, em vez de estar falando sobre o patriarcado horrível que a gente não sabe nem identificar o que é, ela podia estar fazendo um curso em vez disso. Ela podia estar, sei lá, imitando a Anitta, por exemplo. A Anitta tem sucesso no que ela faz. Aliás, que péssimo conselho que eu dei agora. Nossa senhora, não imitem a Anitta. Moças de todo o planeta Terra, eu retiro o que eu disse. Pior conselho que eu já dei em toda a minha vida. As mulheres podiam estar muito bem imitando a Ana Campanholo, a escritora e deputada Ana Campanholo, que é uma intelectual, formidável comunicadora, tem poder político, não ficou se vitimizando, foi atrás de conquistar o dela, tem relevância social, política, influência intelectual também. Isso que eu relatei sobre as feministas, mano, acontece também com os migtal e com os incel. Ai, porque a mulher é hipergâmica e ela só procura os caras. Pô, irmão, vai investir em ti, na tua comunicação, vai investir em fazer curso em vez de reclamar que não tem mina te querendo. O teu universo pode girar em torno das mulheres? Claro que pode, mas só se tu for um boçal muito escroto. Mulheres são importantes na vida de um homem? Claro que são, mas são a única coisa definitiva, assim, que vai definir se tu tem sucesso ou não? É óbvio que não. Vale um livro, pô, não enche o meu saco. Às vezes eu recebo dois tipos de comentário aqui no meu canal. Quando eu prego a independência masculina e, tipo, seja homem, seja responsável pelas paradas que tu faz, chega alguém e diz, Thiago, então tu é um migtal. Não, sempre tive desprezo por migtal. Ou o segundo tipo de comentário, que é quando eu digo que tenho desprezo por migtal, chega alguém e diz, não, porque tu não entendeu a filosofia do migtal. Claro que eu entendi, eu não sou otário, eu simplesmente não acho valor eu não vejo valor nenhum em desprezar a mulher, mas eu também não vejo valor nenhum em colocar a mulher como centro de todas as atividades que vão guiar toda a minha vida. Só um otário pode desprezar o valor das mulheres ou superestimar o valor das mulheres, bem como só um otário pode subestimar o valor da luta de classes, como superestimar o valor da luta de classes. O Jordan Peterson e o professor Olavo de Carvalho não erram quando eles dizem que essas interpretações antropológicas unilaterais erram muito, porque elas superestimam e desprezam muitos fatores. Quando Freud colocava que a vida gira em torno de sexo, ele estava correto em dizer isso em certas medidas, porque sim, uma certa importância existe em ter parceiros e parceiras. Quando Marx nos elucidava sobre a luta de classes, os pobres contra os ricos, a classe dominante contra a classe dominada, ele estava certo em certa medida, ele estava certo. Mas a gente não pode nem superestimar e nem subestimar tudo isso. Todas essas interpretações antropológicas têm seu valor, mas elas não são completas. A vida tem muito mais coisas além disso. Tu pode acabar se sentindo um depressivo se tu não conseguir uma namorada e achar que a tua vida é uma droga por isso, ou tu também pode ser o cara que pegou várias minas e, tipo, perdeu o significado e acha, pô, também é uma droga, não faz nenhum sentido pegar a mulher. Então em que gira a minha vida? O que faz sentido? O que tem significado real pra mim, pra minha vida? A vida seria mais como um equilíbrio. Tu se melhorar, tu ser feliz, tu ter dificuldades. Ter dificuldades é muito importante. Eu sempre digo isso, a nossa geração tá viciada em pedir direitos. Ninguém quer assumir a responsabilidade pelos deveres, mas todo mundo levanta a bandeira de não, eu mereço, esses são os meus direitos, por favor me respeitem, por favor me tratem como um Deus, mesmo que eu não tenha mérito algum. Por que diabos a nossa geração não percebe que o caminho é o oposto? Primeiro tu assume os teus deveres, primeiro tu se dedica a ler muito, a se tornar uma pessoa melhor, a compreender a realidade assim, ó, nas múltiplas facetas em que ela se apresenta, e depois tu começa a exigir algum direito. Eu só comecei a exigir o direito de ser um pouco respeitado, e não muito respeitado, mas só um pouco respeitado, depois que eu comecei a entender a multidimensionalidade em que a vida vai se procedendo.
Depois que eu comecei a entender um pouco de psicologia, um pouco de filosofia, um pouco de história, um pouco de antropologia, um pouco de política, um pouco de conceitos, um pouco de percepções, um pouco da sabedoria, um pouco da teologia. Depois que eu comecei a entender essas vertentes que vão guiando os seres humanos, alguns seguiam mais pelo prazer, outros mais pela teologia, outros mais pela filosofia, outros mais pela política. Aí então eu exigi um pouco de respeito, mas até então eu tinha assumido só o dever de me melhorar e de entender essa parada louca que é o universo e o mundo. Agora eu vejo um monte de gente, ai, porque não me respeitam. Claro, tu não tem mérito nenhum, tu é burro, tu não entende sobre o que fala, tu fala sem propriedade, tu não se posiciona direito, tu não sabe ter uma conversa interessante. É óbvio que as pessoas não vão te respeitar. E eu não digo te respeitar no sentido de não te bater, eu tô te dizendo só no sentido de que ninguém escuta os tolos. A gente quer ouvir o sábio, a gente quer ouvir os inteligentes, a gente quer ouvir aquela pessoa com personalidade que se apresenta pro mundo sem imitar os outros. Tá escrito na Bíblia isso, não tente imitares o mundo, seja tu mesmo, seja autêntico. Cara, às vezes é uma tristeza pra mim, eu abro as redes sociais e tá toda uma miríade de pessoas, uma imitando as outras. Tem sempre um NPC, uma mina peituda assim no TikTok fazendo assim, tipo, semi-nua, ou tem sempre um cristão militando contra um comunista, ou tem sempre um comunista facínora dizendo que é pro bem do mundo, que o comunismo existe, que esses 110 milhões de mortes do comunismo são só estimativas, talvez nem seja esse o número real. Pelo amor de Deus, eu lhes imploro, tenham personalidade. Tá lá na Bíblia, cara. Deus vai vomitar os mornos no Apocalipse. Tu que fica falando só discurso decorado, saiba que tu tá sendo morno, tu tá dizendo que todo mundo já disse, tu tá percebendo que todo mundo já percebeu. Modifique-se, entenda outra parada, entenda um pouco mais além sobre essa parada que tu tá falando e dissemine as informações novas. Não fica preso nesse discursinho que todo mundo faz. Junta as paradas que tu ama e faz uma síntese geral. Pega essas coisas que tu percebeu na tua vida e coloque elas verbalmente através de ser compreensível por uma experiência das pessoas também, e veja o que elas vão dizer pra ti. Ao invés de ficar conversando sobre essas paradas que todo mundo já conversa, não tenta ser um pouquinho autêntico, assim, um pouquinho por vez só. Tenta falar do teu jeito ao invés de imitar um intelectual. E também nesse erro eu já caí muito. Primeiro eu tentava imitar o Felipe Neto, depois eu tentava imitar o Leandro Carnal e assim por diante. Eu fiquei vários anos batendo nessa tecla de tentar imitar alguém, e agora eu só me sinto bem comigo mesmo. Eu só consigo assistir um vídeo meu depois que eu comecei a ser eu mesmo nos meus vídeos. Aqui nessa conversa eu e tu, tá ligado? É eu na minha mais pura singularidade. Não tem roteiro, eu não faço nada pensando no que eu vou falar. Eu faço uma síntese extraída assim, tipo, eu pego um argumento que eu gostei muito de um autor e aí eu dou procedimento em cima. Isso se eu perceber, é claro que não tem ninguém falando sobre isso. Se tem 10 mil pessoas já falando sobre esse assunto, aí eu não vou perder meu tempo, pô. Não vou ser um papagaio de repetir as mesmas coisas que os outros. Enfim, busque a sua autenticidade, seja o melhor que tu pode ser, assuma responsabilidade por si mesmo e não esqueça de deixar o like nesse vídeo nem de se inscrever aqui no canal. E como eu te disse, deixa nos comentários, Thiago, conta comigo. Fui!